Você já se sentiu completamente abandonado pela sua própria família no dia mais especial do ano? Foi exatamente assim que eu me senti naquele Natal. Enquanto eu corria pela cozinha, tentando preparar cada detalhe da ceia, percebia olhares de desprezo que cortavam como facas. Risadas, comentários maldosos e julgamentos me perseguiam em cada canto da casa. Minha própria mãe me olhava com frieza, e meu irmão, que sempre foi meu porto seguro, parecia incapaz de intervir. A cada palavra, meu coração se despedaçava. Eu me perguntava, como podem me tratar assim, justamente no Natal? Mas naquele instante de dor e vergonha, algo aconteceu. Algo que mudou tudo e mostrou que mesmo quando todos viram as costas, Deus nunca abandona. O que ele fez foi simplesmente de arrepiar. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, corre lá no YouTube, no canal Caminhos Marcantes, e confere outros episódios cheios de drama, reviravoltas e emoção do início ao fim. Naquele Natal, eu me senti menor do que jamais imaginei que poderia ser. Cada gesto da minha família parecia me empurrar para fora. Cada olhar me lembrava que eu não era mais bem-vinda. Eu, que sempre fui dedicada, carinhosa e responsável, estava sendo humilhada exatamente no momento em que mais precisava de afeto. E enquanto os outros brindavam, eu me perguntava se conseguiria sobreviver à dor de ser rejeitada por aqueles que deveriam me apoiar incondicionalmente. Mas entre lágrimas e o frio do abandono, senti uma presença que me envolveu com força e calor. A fé. Deus estava comigo, mesmo quando ninguém mais estava. Comecei a perceber que aquela humilhação não era o fim, mas o começo de algo maior. Uma força invisível começou a me dar coragem, esperança e determinação para não apenas sobreviver, mas me levantar com dignidade. Enquanto eu observava minha família se afastando, meu coração misturava tristeza, indignação e um fio de esperança. Sabia que Deus tinha algo reservado para mim, algo que eles jamais poderiam compreender naquele instante. E foi assim, entre o silêncio da noite e o brilho da árvore de Natal, que senti a certeza. O que estava por vir seria de arrepiar. E aí? Qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. O frio daquela noite de dezembro parecia refletir exatamente o que eu sentia por dentro. Eu estava na sala, observando minha família se reunir ao redor da mesa de Natal, e a sensação de deslocamento era tão intensa que me doía fisicamente. Cada gesto, cada risada que não me incluía, cada comentário atravessava meu coração como se fosse uma lâmina. Eu tentava sorrir, tentava manter a postura, mas a cada minuto que passava, sentia a humilhação crescendo, esmagando minha autoestima. Minha mãe, que sempre foi carinhosa, agora parecia uma estranha, e meu irmão, que antes me protegia, permanecia em silêncio, visivelmente desconfortável, sem ter coragem de confrontar a situação. Meu marido, que eu acreditava ser meu porto seguro, desviava o olhar e permanecia indiferente. Eu me perguntava, enquanto colocava os pratos na mesa, como tudo isso tinha se tornado tão cruel, como o amor se transformara em desprezo tão rapidamente, e especialmente, por que justamente no Natal? Cada gesto da minha família parecia ter um propósito, me lembrar de que eu não pertencia mais àquele círculo. A ceia preparada com tanto carinho parecia invisível, e os elogios que antes vinham com sinceridade agora eram substituídos por olhares de julgamento e comentários sarcásticos. Eu senti meus joelhos enfraquecerem, mas resisti. Não queria demonstrar fraqueza, porque sabia que naquele momento, qualquer lágrima seria interpretada como fraqueza e usada contra mim. E ainda assim, dentro de mim, algo gritava: não desista. Mesmo quando eles não veem seu valor, você ainda é digna. Era uma mistura de dor e resistência que me queimava por dentro. Uma chama silenciosa que me lembrava que eu não estava completamente sozinha, mesmo que todos ao meu redor quisessem me convencer do contrário. Enquanto distribuía os pratos, ouvi comentários venenosos sobre minhas escolhas recentes, meu trabalho que havia perdido e minha incapacidade de manter a família unida. Cada palavra era uma facada, e eu sentia cada uma ecoar na minha alma. Eu queria gritar, explodir, exigir respeito, mas algo dentro de mim segurava minha voz. Um misto de dignidade e medo de ser ainda mais rejeitada me paralisava. Meu olhar caiu sobre a árvore de Natal, suas luzes piscando com uma alegria que eu não conseguia sentir. Foi ali que percebi, com um aperto no peito, que o Natal,
para mim, havia se transformado em um campo de batalha emocional. E eu estava sozinha nessa guerra. Em meio à humilhação, senti uma pontada de vergonha que me fez questionar cada decisão da minha vida. Por que eu havia confiado nas pessoas que me viraram as costas? Por que esperava amor e cuidado de quem agora só oferecia desprezo? Cada lembrança boa parecia zombar de mim naquele momento. Eu percebia claramente que não bastava ser boa, educada ou esforçada. Não importava quanta dedicação eu tivesse dado à minha família, parecia que tudo se transformava em motivo de crítica e julgamento. Minha mente se enchia de perguntas sem respostas, e o desespero começou a tomar forma, ameaçando transbordar como um rio caudaloso, prestes a romper suas margens. Foi quando percebi que não podia deixar que aquele momento definisse minha vida inteira. Algo em mim começou a resistir à humilhação. Uma voz interna sussurrava: eles podem me rejeitar, mas Deus ainda está comigo. Era uma sensação tênue, quase imperceptível, mas suficiente para me dar forças para continuar. Cada risada maldosa, cada comentário cortante, não me quebraria por completo, porque havia algo maior guiando meus passos. Algo que não podia ser arrancado ou negado por nenhum gesto humano. A ceia continuava, e eu sentia cada movimento como se fosse uma cena de filme lenta e dolorosa. Quando minha mãe, com um sorriso forçado, falou de maneira condescendente sobre minhas escolhas, senti uma raiva silenciosa misturada à tristeza profunda. Eu queria dizer tudo o que sentia, gritar a verdade, mas sabia que isso não mudaria nada naquele instante. A humilhação já havia sido plantada, e eu precisava encontrar dentro de mim o caminho para sobreviver emocionalmente àquela noite. Foi nesse momento que olhei para meu marido e vi claramente sua indiferença. Ele, que deveria ser meu apoio, não apenas ignorava meu sofrimento, como também participava, ainda que silenciosamente, daquela demonstração de desprezo. Eu senti meu coração apertar, mas algo dentro de mim começou a se erguer, uma pequena chama de resistência, que me lembrava de que, mesmo que todos me virassem as costas, minha dignidade ainda podia permanecer intacta. Aquele momento, tão doloroso, começou a se transformar na base da minha própria força. Enquanto os risos e comentários maldosos continuavam, percebi que precisava me afastar daquilo mentalmente. Fechei os olhos por um instante e fiz uma oração silenciosa, pedindo forças para suportar a humilhação e clareza para enxergar a saída daquele ciclo de dor. Foi ali, naquele silêncio interno, que senti pela primeira vez uma presença reconfortante, uma sensação de que não estava realmente sozinha, mesmo que todos os outros a meu redor parecessem me abandonar. E foi assim que naquele Natal, entre lágrimas, silêncio e olhares de desprezo, percebi que aquela noite não seria apenas sobre humilhação, seria o começo de algo maior. Eu não sabia ainda como, mas algo me dizia que Deus agiria e que o que parecia ser o fim poderia se transformar em um milagre. A dúvida e o medo ainda pairavam no ar, mas a esperança começava a nascer silenciosamente dentro de mim, preparando o terreno para a reviravolta que estava por vir. No final da noite, enquanto me recolhia para o meu quarto, ouvi a última risada sarcástica ecoando pelos corredores da casa. Meu corpo estava cansado, minha alma doía, mas algo dentro de mim se ergueu com força inédita. Eu sabia que aquela humilhação não era o fim da minha história. Era apenas o primeiro capítulo de um caminho que, com fé, coragem e determinação, me levaria a algo que ninguém poderia imaginar. Quando saí de casa naquela noite, senti o ar frio cortar minha pele como se estivesse me lembrando do vazio que agora ocupava minha vida. Cada passo pelas ruas silenciosas parecia ecoar minha própria solidão, e a sensação de rejeição me esmagava com uma força quase física. As luzes de Natal piscavam nas janelas das casas, iluminando famílias reunidas em risos e abraços, e eu me perguntava por que meu mundo havia se tornado tão diferente. Era como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eu e todos aqueles que deveriam me amar. Me senti pequena, invisível e impotente. E em cada batida do meu coração, a dúvida de que talvez nunca mais encontrasse acolhimento me consumia. Cada pensamento lembrava que eu estava sozinha, que aquela dor seria minha para carregar, e que a noite de Natal, que antes significava alegria, agora se tornava um palco de humilhação e desespero. E, enquanto caminhava, tentando controlar as lágrimas,
percebi uma senhora idosa observando-me da varanda de sua casa. Seu olhar era cálido, quase maternal, e havia algo em sua expressão que me fez sentir um pequeno fio de esperança. Ela abriu a porta e, sem me julgar, ofereceu abrigo e algo quente para comer. Aceitei, quase sem acreditar, como se tivesse encontrado um oásis em meio ao deserto emocional em que me encontrava. Sentada à mesa improvisada, cercada por pessoas que também haviam sido deixadas de lado ou esquecidas pela vida, senti algo que não sentia há meses, um senso genuíno de pertencimento. Aquela conexão simples, feita de olhares gentis e palavras encorajadoras, começou a aquecer meu coração congelado. Pela primeira vez naquela noite, percebi que mesmo quando todos ao redor viram as costas, ainda existiam pessoas, e Deus, que não abandonavam aqueles em sofrimento. O jantar com aquele pequeno grupo, todos tão diferentes entre si, mas unidos pelo sentimento de superação e solidariedade, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Cada gesto de cuidado, cada sorriso, parecia reparar parte da minha alma ferida. Comecei a compreender que a dor que sentia não precisava ser definitiva e que, embora minha família tivesse me rejeitado, ainda havia caminhos para reconstruir minha dignidade. Durante aquela noite, entre conversas e risadas tímidas, senti um calor inexplicável. Algo dentro de mim começou a despertar. Uma força silenciosa que me dizia que eu ainda poderia renascer emocionalmente. Mais tarde, sozinha em meu quarto improvisado na casa da senhora, fechei os olhos e comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Cada palavra de desprezo, cada olhar frio, parecia agora mais distante, enquanto minha mente começava a se concentrar na possibilidade de recomeço. Foi naquele momento de silêncio e introspecção que percebi a presença de algo maior. Uma sensação reconfortante de que Deus não apenas observava minha dor, mas estava agindo de formas sutis e inesperadas. Senti uma mistura de medo, gratidão e esperança, como se estivesse em um limiar entre o fim do sofrimento e o início de algo transformador. Nos dias seguintes, comecei a me envolver nas atividades da senhora, ajudando em pequenas tarefas, organizando o espaço, distribuindo mantimentos e alimentos para outros necessitados. Cada ação me lembrava que, apesar de ter sido humilhada e rejeitada, ainda podia contribuir, ainda podia ser útil e ainda podia encontrar valor dentro de mim mesma. O trabalho silencioso começou a me fortalecer, me ensinar que minha força não dependia de aprovação alheia e que meu coração podia se expandir com fé e compaixão, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Enquanto aprendia a valorizar essas pequenas vitórias diárias, recebi notícias de antigos conhecidos que me surpreenderam. Mensagens de apoio, lembranças de bons momentos compartilhados, começaram a reconstruir pontes invisíveis que a dor da noite de Natal havia destruído. Embora não fossem minha família imediata, essas conexões me mostravam que o mundo ainda tinha pessoas que acreditavam em mim, que não permitiam que meu espírito fosse completamente quebrado. Cada palavra, cada gesto de carinho, reforçava dentro de mim que o caminho da superação estava apenas começando e que eu precisava estar pronta para tudo o que Deus reservava. Certa noite, enquanto caminhava sozinha pela rua iluminada por luzes de Natal, senti uma força ainda mais intensa me empurrando para a frente. Era como se cada passo que eu desse estivesse abrindo caminho para um futuro que eu ainda não podia ver completamente, mas que já podia sentir. Minha mente lembrava de todos os momentos de dor, mas agora eles começavam a ser reinterpretados como aprendizado, como preparação para uma virada que me aguardava. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que aquela mesma dor que parecia me derrotar poderia se tornar a fonte da minha força. E então, quando tudo parecia ainda mais silencioso, recebi uma ligação inesperada de alguém que eu não esperava. A voz do outro lado parecia distante, mas familiar, e trouxe consigo uma possibilidade que podia mudar tudo. Meu coração disparou, a esperança voltou a se misturar com o medo, e percebi que minha vida estava prestes a dar uma guinada que eu ainda não conseguia imaginar. Naquele momento, percebi que a solidão da noite de Natal havia sido apenas um prelúdio para algo maior. Deus estava agindo, mesmo que eu ainda não pudesse ver o quadro completo. A mistura de medo, dor e expectativa me consumia, mas, paradoxalmente, eu me sentia mais viva do que nunca. A humilhação sofrida se transformava em combustível.
e cada passo que eu dava me aproximava de um destino que prometia ser extraordinário. Enquanto me deitava para tentar descansar, com o coração ainda acelerado e a mente cheia de pensamentos, percebi que o caminho para a recuperação seria longo e doloroso, mas não impossível. Eu tinha sido rejeitada, humilhada, desacreditada, mas a presença de Deus e das pequenas mãos amigas ao meu redor me lembrava que a vitória não estava fora de alcance. E enquanto a noite se estendia silenciosa, senti uma certeza dentro de mim. Minha história estava apenas começando, e o que Deus tinha reservado seria de arrepiar. Nos dias que se seguiram àquela noite de Natal, comecei a perceber que a dor que senti não precisava definir minha vida inteira. Cada manhã que amanhecia me lembrava que eu tinha uma escolha: permanecer presa à humilhação e ao abandono, ou permitir que a fé e a determinação me guiassem para algo maior. Comecei, então, a organizar meu pequeno espaço na casa da senhora Lúcia, adaptando um cantinho para costurar e consertar roupas. Era humilde, apertado, mas pela primeira vez eu sentia que minhas mãos e minhas habilidades poderiam me reconectar comigo mesma. Cada ponto que eu dava na agulha parecia reparar, pouco a pouco, a minha autoestima despedaçada. Sentia uma sensação de liberdade inédita, como se aquele trabalho simples estivesse me dando a chance de renascer. Ao mesmo tempo, percebia olhares curiosos e admirados das pessoas que vinham buscar ajuda na comunidade. E aquilo me lembrava que mesmo nos menores gestos, eu podia ser importante e valiosa. Enquanto trabalhava, comecei a me envolver mais profundamente no projeto de Dona Lúcia, ajudando a organizar cestas de alimentos, distribuir roupas e oferecer pequenas lições de costura para mulheres que, assim como eu, haviam enfrentado rejeição e dificuldades. Cada sorriso que recebia, cada gesto de gratidão, era como se uma mão invisível estivesse me erguendo, restaurando a fé que eu pensava ter perdido. Aquela rotina, tão simples em aparência, começou a criar raízes dentro de mim, uma semente de superação que crescia silenciosa, mas poderosa, pronta para transformar não apenas minha vida, mas a de todos que tocava. Foi então que senti algo inesperado, uma ligação do antigo trabalho, uma oportunidade que eu não esperava surgir tão cedo. O susto inicial deu lugar a um misto de medo e esperança. Era a chance de retomar minha carreira, mas também um risco. Poderia enfrentar rejeição novamente, fracassar e se decepcionar. Minha mente começou a correr, analisando cada possibilidade, cada consequência. Mas havia uma voz silenciosa dentro de mim que dizia: "Você é capaz. Deus não deixou que você chegasse até aqui à toa." E naquele instante, percebi que não se tratava apenas de emprego ou dinheiro, mas de reconstruir meu próprio valor e mostrar que, mesmo humilhada, eu podia me erguer. Enquanto ponderava sobre essa oportunidade, minha filha, Lívia, que ainda era pequena, entrou no quarto com um sorriso tímido. Ela era minha luz, meu amor renascido, e cada olhar dela me lembrava que eu tinha que ser forte. Segurei suas mãos e, olhando em seus olhos, senti uma determinação que não conhecia. Eu não podia mais permitir que a dor ou a rejeição me definissem. Tinha que agir, e agir agora, mesmo que o caminho fosse incerto e doloroso. A cada dia que passava, meu ateliê improvisado crescia. Roupas simples se transformavam em peças delicadas. Concertos eram feitos com perfeição, e minha reputação começou a se espalhar discretamente. Pessoas começaram a me procurar para encomendar trabalhos, e cada pedido atendido era uma pequena vitória, uma prova de que eu ainda podia criar, produzir e inspirar. Minha confiança, antes frágil, começava a se solidificar, e cada sorriso de aprovação era como combustível para minha alma cansada. Foi em um desses dias que recebi uma visita inesperada. Uma cliente que havia comprado algumas peças para sua loja me elogiou, e quase sem querer, deixou escapar que eu tinha talento suficiente para alcançar lugares que eu jamais imaginara. Meu coração disparou, e uma mistura de incredulidade e esperança tomou conta de mim. Aquele simples comentário plantou uma semente de ambição, não por ego, mas por necessidade de provar a mim mesma que eu podia ir além do que qualquer pessoa, inclusive minha família, acreditava. Enquanto refletia sobre tudo isso, senti novamente aquela presença silenciosa de Deus, como se Ele estivesse me guiando cuidadosamente. A sensação era forte, reconfortante e ao mesmo tempo carregada de expectativa. Eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria não apenas minha vida, mas todo o rumo que eu imaginava para minha história.
Era um misto de medo, ansiedade e uma confiança silenciosa que me impulsionava para a frente. No fim da tarde, enquanto costurava mais uma peça para entregar no dia seguinte, recebi uma mensagem inesperada que me deixou gelada. Alguém do meu passado, que havia me humilhado e me menosprezado, estava tentando entrar em contato. Meu coração acelerou e a lembrança da dor voltou com força, mas eu respirei fundo e disse a mim mesma que não permitiria que isso me derrubasse novamente. Havia uma linha tênue entre o passado que me machucou e o futuro que eu estava construindo, e eu precisava escolher com sabedoria qual delas ocuparia meu presente. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me sozinha, segurando a pequena peça que havia terminado de costurar, e percebi que algo dentro de mim havia mudado. Não era mais a mulher humilhada do Natal passado. Eu estava acordando para uma nova versão de mim mesma, pronta para enfrentar os desafios que viriam, pronta para lutar por minha dignidade, por minha filha e pelo futuro que Deus havia reservado. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E você? O que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa. Eu continuava trabalhando no ateliê improvisado, entregando minhas peças, ajudando Dona Lúcia na organização das cestas de Natal e tentando reconstruir cada fragmento de dignidade que me restava. Mas algo dentro de mim começava a ferver com uma sensação que não conseguia explicar. Era como se portas estivessem prestes a se abrir, e eu precisava estar preparada para atravessá-las, sem medo. Cada ligação, cada mensagem recebida, parecia carregar um peso especial, uma promessa silenciosa de mudança. Quando o telefone finalmente tocou com o número da empresa onde havia feito entrevista meses atrás, meu coração disparou de uma forma que não sentia há anos. A voz do outro lado era firme, profissional, mas carregava uma notícia que me deixou sem fôlego. Eu havia sido aprovada para uma posição muito melhor do que jamais imaginei. A incredulidade se misturou com alegria, e um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que aquela era a oportunidade que Deus havia preparado para mim, enquanto todos ao meu redor continuavam acreditando que eu não tinha valor. Ao receber a notícia, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram de dor, eram de alívio, gratidão e uma sensação profunda de justiça divina. Pela primeira vez, senti que a humilhação que sofri naquela noite de Natal não havia sido em vão. Cada lágrima, cada comentário cruel, cada gesto de desprezo, agora se transformava em combustível para minha superação. Com o coração acelerado, percebi que a vida estava começando a me mostrar que a fé e a paciência valem mais do que qualquer julgamento humano. Eu me sentia viva de uma maneira que não sentia há anos, como se cada passo dado até ali tivesse sido um treinamento silencioso para me preparar para essa vitória que estava chegando. Enquanto me preparava para começar no novo trabalho, minha rotina com Dona Lúcia se tornou ainda mais intensa. Eu aprendia, ensinava, ajudava outras pessoas e via nelas a mesma força que começava a nascer dentro de mim. Cada sorriso, cada agradecimento, era como se Deus estivesse me dizendo que eu não estava sozinha, que meus esforços não passavam despercebidos e que meu destino estava sendo cuidadosamente construído. Mas a vida, como sempre, não é linear. E a chegada de minha família à porta do projeto social me trouxe um misto de choque, ansiedade e expectativa. Eles apareceram sem avisar, curiosos sobre o que eu estava fazendo, e percebi o medo e a vergonha refletidos em seus olhos. A mãe, que tantas vezes me havia humilhado, estava pálida, e as palavras que saíram de sua boca eram hesitantes, quase sussurradas. Clara, eu queria falar com você. Meu irmão parecia nervoso, evitando meus olhos, enquanto meu pai observava a situação em silêncio, constrangido. Cada palavra deles me lembrava da dor do passado, mas eu já não era a mesma. Um sorriso firme se formou em meu rosto, e eu senti a força de Deus me impulsionar. Segurei a mão da minha mãe e disse com calma, mas com autoridade: o mesmo Deus que viu quando vocês me viraram as costas está aqui agora, e o que ele fez foi de arrepiar. A reação deles foi imediata: lágrimas, abraços e um misto de arrependimento e admiração que eu jamais esperava ver. Mas nem tudo se resolveu ali. Apesar da reconciliação inicial, percebi que algumas cicatrizes ainda estavam abertas e que meu caminho para a verdadeira paz
exigiria mais do que perdão momentâneo. Eu precisava mostrar, não com palavras, mas com ações, que a força que Deus me deu não era passageira e que minha vida agora seguia em um novo rumo, longe das sombras do passado. Enquanto observava minha família se adaptando à nova realidade, uma sensação de empoderamento tomou conta de mim, a certeza de que minhas escolhas, minha fé e minha determinação estavam criando um futuro que ninguém poderia negar ou controlar. Pouco depois, enquanto organizava o próximo evento de Natal para a comunidade, recebi uma visita inesperada. Pessoas que antes duvidaram de mim e até zombaram de minhas habilidades vieram pedir ajuda, orientação e até apoio profissional. Meu coração disparou, misturando surpresa, alegria e uma sensação de justiça divina que me enchia de gratidão. Cada gesto de reconhecimento reforçava a certeza de que Deus estava agindo de maneiras que iam muito além daquilo que eu podia imaginar. A humilhação havia se transformado em aprendizado e o desprezo em reconhecimento. Quando a noite caiu, olhei para o céu e senti a magnitude de tudo o que havia acontecido. Aquele Natal que parecia condenado à dor e à solidão se transformou em um marco de vitória, fé e reviravolta. As luzes piscando ao redor refletiam não apenas a beleza da festa, mas também a transformação que ocorria dentro de mim e ao meu redor. O caminho ainda tinha desafios, mas eu sabia, com cada fibra do meu ser, que estava no caminho certo. E então, no momento mais inesperado, recebi a última surpresa daquela virada. Uma oportunidade de levar minha experiência e habilidades a um projeto maior, com alcance nacional, impactando a vida de dezenas de pessoas. Meu coração bateu descompassado e uma onda de emoção me tomou por completo. Eu sabia que minha história ainda não havia terminado, que o ápice da reviravolta estava por vir e que o que Deus havia preparado seria verdadeiramente de arrepiar. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, mas boa, misto de ansiedade e expectativa. Eu sabia que aquela seria a manhã que marcaria uma mudança definitiva na minha vida. A humilhação do Natal passado ainda ecoava na minha mente, mas agora servia apenas como combustível para minha determinação. Enquanto me preparava para sair, olhei para o espelho e vi uma mulher diferente, alguém que havia sobrevivido à dor, à rejeição e ao desprezo, e que agora estava prestes a provar para si mesma e para todos que ninguém poderia definir seu valor. A sensação era libertadora e, ao mesmo tempo, carregada de nervosismo. Afinal, a vida nunca nos prepara para o impacto da própria transformação. Quando cheguei ao projeto social, percebi o clima de curiosidade e expectativa no ar. Todos os olhares pareciam fixos em mim, e eu senti uma mistura de orgulho e nervosismo que me tomou por completo. Minha família, ainda tensa, estava presente, tentando entender o que havia mudado tanto em tão pouco tempo. Eu respirei fundo e decidi que era hora de mostrar, não apenas com palavras, mas com atitudes, a força que Deus havia colocado dentro de mim. Comecei a organizar as atividades, delegando funções, ajudando as pessoas e mostrando meu talento e capacidade com confiança. Cada gesto meu era observado atentamente, e eu percebia que pela primeira vez estavam me vendo com respeito e admiração genuína. Enquanto eu trabalhava, recebi mensagens de reconhecimento de antigos colegas e clientes, elogiando minha dedicação e habilidades. Aquele momento era surreal. As mesmas pessoas que duvidaram de mim agora me procuravam, buscando orientação, ajuda e até parceria. Senti uma onda de emoção tão intensa que tive que me segurar para não chorar. Era a prova de que a fé, a paciência e a perseverança transformam não apenas vidas, mas também corações. Cada sorriso, cada palavra de gratidão era como uma confirmação silenciosa de que Deus estava realmente agindo, e que minha vitória não era apenas pessoal, mas também espiritual e emocional. No auge do evento, minha mãe se aproximou, visivelmente emocionada. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava falar, e seu olhar estava cheio de lágrimas e arrependimento. Meu irmão segurava minha mão, quase sem acreditar na força que eu emanava. Meu pai permanecia em silêncio, mas os olhos dele revelavam uma mistura de orgulho e surpresa. Foi naquele instante que percebi que não se tratava apenas de reconhecimento externo, mas de uma reconciliação interna. O perdão que eu carregava dentro de mim, junto com a força que Deus havia me dado,
finalmente se manifestava. Enquanto olhava para minha filha, que sorria orgulhosa ao meu lado, senti uma gratidão infinita. Ela era minha luz, meu motivo para continuar, e a prova viva de que, mesmo após rejeição e dor, o amor pode renascer. Cada abraço que recebia daquela noite parecia simbolizar não apenas o perdão e a aceitação, mas também a transformação completa da minha história. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas agora serviam como lembretes do quanto eu havia crescido e do quanto a fé e a determinação podem mover montanhas. A cada momento, sentia que Deus estava presente em tudo, nas pequenas vitórias, nos olhares de reconhecimento, nas palavras de gratidão e até no silêncio daqueles que me observaram e aprenderam a respeitar minha força. A humilhação do passado se transformou em uma plataforma para minha ascensão, e cada gesto meu naquela noite era uma prova de que a dor pode ser transformada em poder, a rejeição em oportunidade e a lágrima em força. No final do evento, quando todos se reuniram para agradecer e celebrar, percebi que havia atingido algo maior do que esperava. Não apenas reconstruí minha vida e autoestima, mas também inspirei pessoas ao meu redor a acreditarem em si mesmas. Cada olhar de admiração, cada gesto de reconhecimento, era como se Deus tivesse escrito um novo capítulo na minha vida, mostrando que aqueles que nos viraram as costas podem, no futuro, reconhecer nossa verdadeira força. Quando finalmente me recolhi à noite, senti uma paz que há muito não experimentava. A dor do passado ainda existia, mas agora estava equilibrada com a gratidão, a fé e a certeza de que minha história havia se transformado em algo extraordinário. Cada momento daquela noite de Natal, que antes parecia condenado à humilhação, agora era celebrado como um marco de superação, fé e justiça divina. E no silêncio daquele quarto, olhando para a pequena árvore de Natal que ainda brilhava, percebi a magnitude do que havia acontecido. O desprezo de ontem havia se transformado no orgulho de hoje, e minha vida nunca mais seria a mesma. A humilhação, a dor e a rejeição não foram capazes de me quebrar. Pelo contrário, elas me moldaram para algo maior, mais forte e mais iluminado. E foi assim, com o coração transbordando de gratidão, que entendi que Deus realmente havia agido, e foi de arrepiar. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebi que a vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar lições pelas quais jamais pediríamos, mas que no final nos transformam de forma extraordinária. A humilhação que sofri no Natal, o desprezo da minha família e a dor silenciosa que carreguei por meses poderiam ter me destruído, mas com fé e perseverança transformaram-se na força que me permitiu renascer. Hoje, vejo que cada lágrima derramada, cada gesto de rejeição, foi apenas o início de um caminho que me levou a descobrir minha própria dignidade e a capacidade de impactar vidas ao meu redor. O mais incrível de toda essa história é perceber que Deus não apenas estava presente, mas agiu de maneiras sutis e grandiosas, colocando pessoas e oportunidades no meu caminho que eu jamais poderia imaginar. Minha filha, minha família, os amigos que surgiram, cada gesto de apoio, tudo isso se tornou parte de um grande plano de reviravolta, onde a dor virou aprendizado, o desprezo virou reconhecimento e a solidão deu lugar à conexão e ao amor. Hoje sei que não importa quantas vezes você caia ou seja rejeitado, é a fé, a coragem e a ação que determinam o desfecho da sua história. E você que está me assistindo agora, lembre-se, o desprezo de ontem pode se tornar o orgulho de amanhã. Nunca subestime a força que existe dentro de você e o poder de Deus de transformar situações impossíveis em milagres. Se essa história tocou seu coração, comente abaixo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal Caminhos Marcantes para continuar acompanhando histórias emocionantes de superação e reviravoltas que realmente inspiram.